Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, a gente tá vendo aí a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de Labordané, Magnus Carlsen, e a gente chegou na deliciosa fase aí de falar sobre Mikhail Tal, né? O mago de Riga. Ele nasceu em Riga, na Letônia, e ele é considerado aí por muitos como o estilo mais divertido de se assistir o xadrez, porque ele era um jogador tático, era um jogador preciso, era um jogador criativo, era um jogador carismático. Ele tinha um lado boêmio de ser e tudo mais. Então ele desafiava ali os dogmas da sua época, né? Os grandes cientistas, a turma do gigante Botvinnik, né? E toda a comunidade enxadrística da época. Ele vinha de uma forma descontraída e criava o caos no tabuleiro. Ele é conhecido por criar confusões no tabuleiro, né? Ele costumava dizer, ele tem uma frase que ele dizia que ele gostava de levar o adversário dele para uma floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5, e essa floresta era tão estreita que só um poderia sair de lá, né? Então é uma frase que mostra realmente o que ele gostava de fazer, né? Criava uma confusão, essa floresta escura, uma floresta tão maluca que 2 mais 2 é igual a 5, né? E só um dos dois ia sair de lá, claro. Não era jogo morno, né? Ou era o all-in, né? Ou ia ganhar ou perder. Mas em geral ele ganhava. Ele é o então campeão mundial aí de 1960. E vamos dar uma olhada nessa partida de hoje, que é considerada a imortal do Mikhail Tal, tá? Uma das partidas mais belas aí da carreira do Mikhail Tal. E ele tá jogando aqui contra o Bent Larsen. Se eu não me engano, o Bent Larsen era holandês ou dinamarquês. Creio que holandês. E foi um aspirante a campeão mundial, estava sempre presente nos torneios, era um jogador fortíssimo, mas não chegou a duelar valendo mundial, nem nada disso. Mas era um grande jogador. Vamos dar uma olhada aqui. E4 pelo Mikhail Tal, C5, a defesa siciliana pelo Bent Larsen, cavalo F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, e aqui E6, a variante Paulsen da defesa siciliana. Cavalo C3, D6, bispo em E3, cavalo em F6, e aqui o Mikhail Tal vai para a linha principal aqui com F4, bispo em E7, dama em F3, roque e aqui grande roque. Então a gente já sabe que a gente vai ter uma partida interessante aqui, né? Roques de lados opostos, de uma siciliana, costumam levar a partidas agressivas, onde as brancas atacam na ala do rei e as negras tem que atacar na ala da dama e ganha quem for mais rápido, né? Quem conseguir criar oportunidades aí mais rápidas. Às vezes um lance faz toda a diferença. Vamos ver. Dama C7, colocando a dama aqui nessa mesma coluna do rei e conectando, possivelmente conectando as torres no futuro, né? Depois do desenvolvimento aí do bispo de Casas Claras. Cavalo aí de D em B5, atacando a dama vem para G8, B8 e agora G4. Expandindo aí na ala do rei. Começando então o seu ataque na ala do rei. A6, atacando o cavalo. Cavalo volta para D4. Cavalo toma D4. Bispo toma D4. E B5. Essa que é a ideia das negras quando jogam a siciliana e roques opostos. Jogam com A6, B5. Né? Provavelmente aí vão jogar com bispo em B7. Enfim, ou já começar uma expansão aí com os peões. Né? E as brancas, por sua vez, vão tentar expansão na ala do rei. G5 foi jogado. Cavalo D7. E agora o lance bispo D3, desenvolvendo aí a sua última peça menor e colocando esse bispo numa excelente diagonal, onde ele defende C2 e ataca também em H7. E aqui B4 foi jogado, atacando o cavalo. E agora o que fazer com esse cavalo, né? Esse cavalo, bom, vamos olhar as casas que esse cavalo pode ir. Cavalo B1, né? Seria um lance bem passivo, né? Colocando o cavalo numa casa bem passiva, não estaria fazendo muita coisa e permitindo aí as negras continuarem com E5 e tudo mais, né? Cavalo A4 também é uma possibilidade, mas esse cavalo fica meio fora de jogo aí, as pretas podem continuar com bispo B7 e tem um jogo equilibrado. O Mikhail Tal vai para uma ideia diferente. Existe cavalo E2 também, né? E aí E5 e tudo mais. O Mikhail Tal não quer fazer nenhum desses lances, ele faz um lance típico de Mikhail Tal, que é o lance cavalo D5. Já no lance 16 ele faz um sacrifício aí posicional
entregando aí uma peça para abrir a coluna E, para abrir a diagonal do bispo. Vamos ver isso acontecendo aí. Bom, é muito difícil você recusar, né, um sacrifício como esse. Esse cavalo tá atacando o seu bispo de casas escuras, né? Você não vai querer defender aqui com torre E8, que seria um lance bem passivo e tudo mais, né? Aqui o Bent Larsen captura então aí o cavalo, E toma em D5 e aqui E toma em D5. O Mikael Tal conseguiu um peão pelo cavalo, mas ele abriu então a diagonal do bispo e abriu também a coluna E, tá bom? Vamos ver se isso é suficiente. F5 tentando então fechar aí a diagonal do bispo, só que ele está mesmo interessado na coluna E agora. Ó. Torre de D em E1, torre F7 defendendo e agora H4. Olha só com que força esses peões vão subindo, né? Parece que esse cavalo que ele sacrificou foi apenas um mero detalhe aí, né? Bispo B7 foi jogado, bispo também F5, entregando aqui não é bem um sacrifício, né? Porque qual que é a ideia? A torre aqui em F7, ela tá defendendo aqui o bispo de E7, né? Então tomou aqui em F5 para desviar o defensor de E7 e ganhar com isso um peão, né? Mas tem que ser muito corajoso para fazer isso, porque depois de torre F5 o peão aqui de D5 fica atacado, né? Vamos ver. Torre também F5 foi jogado, a torre também E7 e aqui pode parecer, né, que dá para capturar aqui em D5, por exemplo, o bispo toma D5, não foi o lance jogado, mas aqui não dá, né? Porque as brancas teriam torre toma G7 com cheque e tudo mais. E aí ficariam numa posição bastante ganha aqui, por exemplo, com dama em H5, tá? E aí essa posição seria bem complicada aqui. Não dá, né, para pensar em capturar a torre aqui, senão vai levar checkmate aqui com torre toma em H7. E aqui as ameaças de checkmate são muitas, tá? Aqui é inclusive uma sequência de checkmate forçado aqui. A dama tá ameaçando entrar em H6, tá? E não tem como evitar. Então por isso aqui que depois de torre toma em E7, posição complicada, não dá para capturar. Aqui em D5, o Mikael Tal já colocando loucuras aí no tabuleiro. O lance jogado foi cavalo em E5, aproveitando, claro, a cravada aqui, né, do peão. O peão não pode capturar o cavalo se não cai a dama. Então o Mikael Tal joga aqui o lance dama E4. E agora a torre está atacada, o cavalo está atacado. E como fazer nessa posição, né? O Bent Larsen vai para um lance muito bom, o melhor lance da posição. Talvez o único, né, que não perca imediatamente, que é o lance dama em F8, né? Defendendo aqui a torre e também trazendo um ataque aqui na torre de D7. F toma em E5 foi jogado e agora a torre F4 com o tempo aí sobre a dama. Dama vem para E3, torre F3, mais uma vez aí atacando a dama. Dama em E2 e aqui o lance jogado. Bom, aqui é uma posição complicada, tá? Porque se o Bent Larsen continuar fazendo esses lances aí, né? Descer mais uma vez aqui com torre também F2. Aqui o Mikael Tal teria um sacrifício belíssimo aqui com torre toma em G7, cheque. E depois de dama toma em G7, bispo toma aqui em F2, tá? E seria uma posição aqui melhor, tá? Depois de dama toma, D toma. A torre aqui em D1 e esse peão passado ia fazer toda a diferença. Uma posição muito provavelmente vencedora aqui para o Mikael Tal, tá bom? Então aqui depois de dama E2, o Bent Larsen não continuou com torre F2 e veio para o lance dama toma em E7. Capturou a torre aí do Mikael Tal, mas deixou aqui a torre de F3. Então dama toma em F3 foi jogado, D toma em E5 e aqui então são 5 peões para as negras contra 6 peões do Mikael Tal. O Mikael Tal está com um peão de vantagem, são bispos de cores opostas, só que o Mikael Tal tem um peão bastante perigoso aqui. Por enquanto esse peão está cravado, né? Tá caindo a dama. Vamos ver como é que a partida segue. Torre E1, então cravando aqui esse peão, trazendo mais um ataque, agora são 2. Opa, tá louco meu mouse. São 2 ataques aqui agora em E5, tá bom? Apenas uma defesa. O peão, claro, não pode capturar o bispo, senão tá caindo a dama. A torre D8 foi jogado, ameaçando então capturar em D5. E aqui torre toma em E5. A dama D6 e agora um bonito lance aqui do Mikael Tal. Por quê? Agora parece que esse peão já era, né? Porque ele está atacado aqui 3 vezes, né? Ele tem apenas 2 defesas e não dá para você trazer mais nenhuma defesa. Então parece que já era. Mas o Mikael Tal encontra uma defesa para esse peão, por incrível que pareça, ele encontra um lance que defende esse peão. E o lance jogado então foi o lance dama em F4. Por que esse lance defende o peão? Agora as pretas não podem capturar aqui em D5, porque senão torre E8 seria jogado, dando um cheque aí. E depois de torre toma em 8 cairia a dama toma em D6. Então o Mikael Tal arma uma cilada aqui no tabuleiro, dama F4, defendendo, portanto, o peão de D5.
O Bent Larsen não tem como recuperar aí um peão, tá com 2 peões já a menos. E vamos ver como é que segue a partida. Torre F8, atacando a dama, tirando a dama daí. Dama em E4. E agora B3, tentando abrir linhas aí, quem sabe criar algum contra-ataque. Toma em B3, Torre F1 cheque, Rei D2, Dama B4 cheque, C3 cobrindo cheque, Dama D6. E agora um bonito lance do Mikhail Tal, mais um bonito lance, por isso essa partida é considerada aí a imortal do Mikhail Tal. Na verdade é uma sequência muito bonita que vem agora. E que começa com o lance aqui, Bispo C5, olha que beleza de lance. Né? É muito difícil de encontrar esse lance no tabuleiro, é o melhor lance da posição. Né? E aqui você não pode recusar, né? Aqui você tem que capturar esse bispo, qualquer outro lance perderia aí imediatamente, né? A ameaça aqui é torre E8, bom, claro, capturar a dama, e se a dama sair, torre E8, né? O bispo vai estar segurando aqui a casa de F8, então já é uma posição bem complicada aqui, né? Não tem muito o que fazer a não ser capturar o bispo. O Bent Larsen capturou, e agora o Mikhail Tal está com uma peça a menos, mas ele continua com torre E8 cheque. Agora o rei não tem para onde ir, né? Seria suicídio vir aqui para F7, né? Simplesmente dama E6. Seria checkmate, tá? Então não tem o rei para onde ir, tem que voltar aí a torre. Torre F8 foi jogado. E agora dama E6 foi jogado pelo Mikhail Tal. Rei H8, e se você quiser pausar nessa posição e encontrar o lance vencedor, né? Por que que o Mikhail Tal jogou o lance bispo C5? O que que ele viu, né? Por que que será que ele sacrificou uma peça? Qual será a continuação vencedora nessa posição? Eu espero que você tenha encontrado aqui o lance vencedor. E é o bonito lance jogado aqui pelo Mikhail Tal, dama em F7. E depois desse lance, então, o Bent Larsen abandonou a partida. Né? Essa torre está ameaçada 2 vezes, né? Tanto pela torre quanto pela dama. Não dá para adicionar nenhuma defesa, né? O rei não consegue se juntar aqui para defender a torre. Né? A torre não pode capturar a dama porque ela está cravada, né? A torre está cravada. E aí não tem realmente o que fazer. Né? Não dá para dar cheque aqui em F2, a dama toma simplesmente. Tá? E a torre continua cravada, né? Ela não pode sair da oitava horizontal. Tá? Então aqui abandonou a partida o Bent Larsen. O melhor que poderia fazer aqui, vai para não tomar checkmate, seria dama toma em D5 aqui com cheque, forçando a troca de damas. E depois aí da troca de damas cairia a torre, né? E depois do bispo voltar, simplesmente avança esse peão de C. E não tem como segurar esse peão, tá? Se tentar chegar na partida, ó, você simplesmente sacrifica e sobe aí o peão. Pela regra do quadrado, o rei não consegue, né? É a vez das negras jogarem, mas elas não conseguem entrar no quadrado. Você faz um quadrado aqui na diagonal até a casa, até a fileira de promoção, até a oitava fileira, e aí você desenha um quadrado. Se o rei das negras conseguir entrar no quadrado, consegue segurar o peão, né? Agora aqui tá fácil de calcular, né? São apenas 2 lances e o rei precisaria aqui de 4 lances, né? Então, apesar de ser a vez das negras, aqui não seguraria, né? A regra do quadrado não falha nunca, ela é especialmente útil quando o peão está longe, o rei está longe, você quer calcular aí se daria tempo, tá? E aí você desenha, então, vamos supor que tivesse lá em A3 o peão, você desenha aqui o quadrado, né? Se o rei das negras estiver em H1, não consegue chegar. Se o rei das negras estivesse em G2, conseguiria pegar o peão de A3, tá bom? Essa regra é especialmente útil em partidas de blitz, partidas rápidas, se você tem que calcular rapidamente ali, você já desenha mentalmente o quadrado e não tem erro. Tá bom, pessoal? Essa é imortal, então, do Mikhail Tal contra o Bent Larsen, uma vitória incrível. Esse arremate aqui com dama em F7, vamos deixar nessa posição, né? Incrível. O lance bispo C5 foi incrível, enfim, o sacrifício de cavalo, né? Uma belíssima partida. Acho que dá pra gente, quem não conhecia o Mikhail Tal, é uma partida que define bem, né, o estilo do Mikhail Tal, o tipo de jogo dele. E para quem já conhece, é sempre uma delícia, né, assistir as partidas do Mikhail Tal. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!